Olá pessoal, eu fiz esse vídeo aqui para discutir uma questão do Enem 2021 que envolve a temática identificação de grupos funcionais de química orgânica e isomeria plana, onde está havendo uma discussão, um impasse em relação ao gabarito oficial e aos gabaritos extraoficiais fornecidos por várias escolas e cursos pré-vestibulares, onde alguns cursos, algumas escolas falam que a isomeria foi a do tipo de cadeia e outros a isomeria funcional, enquanto o INEP classifica como isomeria de cadeia. Vamos ver a questão e analisar para você pensar e dar sua própria opinião. Continua seguindo o vídeo aí. Vamos à questão, gente. Bem, a questão fala sobre a transformação da bilirrubina em lumirrubina. Tem um texto que eu não trouxe para a gente discutir, mas a pergunta feita sobre as estruturas é a seguinte: qual o tipo de isomeria envolvido nesse processo de transformação da bilirrubina em lumirrubina? Pois bem, vamos olhar a estrutura e comparar o que tem de diferente entre uma e outra. Inicialmente, olhamos para esse ponto aqui da bilirrubina. Eu tenho uma cadeia aberta e nesse ponto da lumirrubina eu tenho uma cadeia fechada. Opa! Isomeria de cadeia. Tem lá, tem alternativa, vai lá, marcou. A maioria dos grupos marcaram essa alternativa e o próprio INEP deu como opção correta essa alternativa da isomeria de cadeia. Mas alguns outros professores, outros grupos, outras escolas, olharam para essa porção aqui, ó. Essa porção aqui, observe que tem uma diferença com essa porção aqui. Inicialmente, alguns classificaram esse grupo aqui, N dupla, relembrando aqui, ó, N dupla, como imina. Opa, aqui é a função imina e aqui nitrogênio sp3 amina. E disseram que era isomeria de função. Então eu tenho um ponto que tem cadeia diferente e tem um ponto que tem uma função aparentemente diferente. Agora, será que isso aqui é uma imina? Será que essa classificação ela pode ser aplicada no heterociclo? Por quê? Presta bem atenção. Imina N dupla. Só que eu tenho outra função que é a enamina, em que eu vou ter N, ligação simples, ligação dupla carbono. Olha para cá. N, ligação simples, ligação dupla carbono. Opa! Isso é imina ou é enamina? Aqui, se eu for olhar desse jeito, N, ligação simples, ligação dupla carbono, enamina. Aí vem o primeiro questionamento da alternativa. Essa molécula, essa função orgânica nessa parte da molécula, é uma imina, é uma enamina ou é uma amina? E essa? É uma enamina ou é uma amina? Então veja, os grupos que estão classificando como isomeria de função, eles estão associando a definição geral de aminas heterocíclicas. Aminas heterocíclicas, que eu tenho, nesse caso aqui, esse, por exemplo, é o pirrol, eu tenho a piridina, tenho vários compostos naturais que têm aminas heterocíclicas, é um termo que você encontra em vários livros de graduação para caracterizar aminas que estão dentro de um anel. Então, está se classificando como isomeria de cadeia quem eu associou aqui tanto essa amina com nitrogênio no nitrogênio sp3, quanto essa amina com ligação dupla, é chamada de amina heterocíclica. Então tem característica de amina. E aí não associou a isomeria funcional, apenas a cadeia. Mas, erroneamente, alguns chamam isso aqui de imina. Isso não é imina. Pode ser uma imina, pode ser uma enamina. Nesse caso aqui seria uma enamina, como mostra a estrutura. Pois bem, o que eu quero dizer é que não acho, minha opinião,
adequado usar a classificação imina e enamina dentro de heterocíclico. Os livros trazem informação como amina heterocíclica, tanto um quanto o outro. E aí poderia sim dizer que não é isomeria de função porque é amina heterocíclica. Só que agora eu vou trazer um outro questionamento aqui. Eu vou olhar para vocês, vou ler para vocês a definição de função orgânica. Então, funções orgânicas são grupos de compostos orgânicos que têm comportamento químico similar, ok? Devido a um grupo funcional característico. Então, veja, o grupo funcional característico aí seria o nitrogênio da amina. Mas repare, comportamento químico similar. Eu vou tirar aqui as animações. Esses dois grupos na cadeia têm comportamento químico similar? Olha bem, aqui eu tenho esse núcleo e aqui eu tenho esse núcleo. Duas aminas diferentes. O pirrol e outro núcleo com essa característica de imina e enamina. Observe, esses dois grupos eles não têm a mesma reatividade. Ele não tem o mesmo comportamento. Eu tenho um nitrogênio sp3 e um nitrogênio sp2. Então, por definição, essas funções orgânicas também não devem ser a mesma. Em alguns livros você vai achar lá chamando de amina heterocíclica, simplificando o processo, mas quimicamente esses dois grupos funcionais não reagem do mesmo jeito. Ou seja, pareceu uma dúvida de novo. Eu, por opinião, classificaria também como isomeria de função, porque eu tenho dois grupos funcionais aqui que têm características químicas diferentes. Tá? Eu não classificaria como uma amina heterocíclica, e eu diria que a questão tem duas respostas, mas isso é só uma opinião. Está bem dividido nas resoluções de cada grupo, de cada professor ao longo do Brasil. Seria só uma opinião. O último questionamento que eu faço para esse problema é que observe que está tendo uma discussão grande no país, vários grupos fazendo exercício, professores discutindo. Eu passei ontem também alguns minutos discutindo com um amigo sobre isso. Mas esse tipo de exercício de identificação de grupos funcionais, nesse momento que estamos agora revisitando e refazendo o ensino médio, né, a proposta de novo ensino médio, onde se pensa numa ação mais crítica do aluno, de ensino mais crítico, é um tipo de exercício que diferenciar se isso aqui é uma função ou outra não é tão importante assim para a ação completa aí dessa molécula que tem polifunções, que seria a função mista. Então esses exercícios de colocar cadeias grandes, ficar vendo os grupos funcionais, ao meu ver, a gente faz porque cai em prova de concurso, cai em prova de Enem, cai em prova de vestibular, mas poderia se gastar o tempo de estudo observando coisas mais importantes sobre funções orgânicas, como suas propriedades químicas. O que é que vai diferenciar aqui esse grupo desse grupo? Tá? Então tá aí. Questão polêmica, professor vai concordar comigo, outros vão discordar, mas é assim que faz ciência. Tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa seu apoio aí, deixa seu comentário, diz o que você acha e até o próximo vídeo.